mesmo, falasse com Ele, mas com desejo no seu coração. E depois você vai sentar. Mas eu queria que você falasse com desejo no seu coração. Pai, nós estamos reunidos neste lugar, Senhor. Pai, nós sabemos, Senhor, que é a Tua presença, Senhor. Senhor, nós sabemos, ó Deus, que é a Tua palavra, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que aquilo, Senhor, que nós temos buscado, Senhor, aquilo que nós temos, Senhor, entregado diante do Senhor. Pai, que essa noite, Senhor, seja uma noite, Senhor, do seu mover, Senhor. Seja uma noite, Senhor, onde seus filhos receberão aquilo que vieram buscar. Pai, eu preciso tanto do Senhor. Deus, eu preciso tanto do Senhor. Pai, revela sobre a minha vida, Senhor, a Tua vontade. Revela, Senhor, sobre a minha vida, Senhor, os Teus sonhos. Pai, o meu desejo, Senhor, é viver, Senhor, contigo, ó Pai. O meu desejo, Senhor, é andar na Tua presença. O meu desejo é Te servir. O meu desejo, Senhor, é fazer a Tua vontade. Pai, que onde houver um filho Teu esta noite, onde houver uma filha Tua esta noite, Pai, que o desejo dele, que o desejo dela seja em fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, querido? Amém. Fala para o seu irmão do seu lado assim, que eu falo para ele assim, olha, você quer fazer a vontade de Deus hoje? Eu vou orar pela sua vida. Amém? Só quem que Deus quer que faça aí na sua vida esse desejo, cumpra esse propósito, pode sentar. Quem não quer vai ficar em pé, mano. Não vai poder sentar. Amém? Queridos, nós vamos, antes de nós falarmos da palavra de Deus, eu queria avisar para os irmãos que sábado que vem, às 20 horas, nós vamos fazer um culto temático aqui, amém? Então, querido, eu preciso de você aí se propagando aí, mesmo aí, nessa semana. Avise a sua célula, chame os seus amigos. Nós temos aqui na igreja alguns frutos aí do culto temático do ano passado, né? Será que tem algum fruto aí? Deixa eu ver se alguém lembra aqui de alguns frutos aqui. Tem alguns frutos aí no temático aí? Tem? Levante a mão, que ninguém vai bater em você não, pedir seu dinheiro não. Levante a mão aí. Amém? Né? Então, querido, o culto temático é uma bênção. Por quê? Porque as pessoas vêm. Né? As pessoas vêm. E nós, querido, temos essa facilidade muitas vezes de conversar com as pessoas e depois ter um contato com elas, né? E aí a gente vai compreendendo, vai indo na casa. Então isso é muito bom. Então sábado que vem, querido, às 20 horas, nós vamos ter o culto temático aqui na igreja. Amém? Amém. Não, querido, desse jeito o louvor não subiu, seu amém também não. E a palavra de Deus eu não sei. Desse jeito assim, eu estou sentindo uma dor no meu coração. Aí fala assim para o seu irmão assim, olha, você que sabe. Você que sabe. Querido, então sábado que vem nós vamos ter o culto temático aqui na igreja. Você vai avisar para toda a célula, para a sua vizinhança. Amém? Amém! Glória a Deus. Então sábado que vem às 20 horas. E estamos com o elenco novos aí, foi muito bacana, hein? Estamos com o elenco novos aí. Tem uma galerinha aí, show de bola. Fizemos uma gravação nessa manhã. Vamos assim, tá maravilhoso mesmo aí. Sabe, o pessoal ficou olhando, ficou muito bacana aí. Então, querido, bem. Ah, pastor, mas eu não sou jovem. Querido, aonde que a Bíblia diz que você é velho? Aonde a Bíblia diz que você é velho, querido? Então, nós, querido, temos que participar. Eu lembro uma vez que nós trabalhávamos aqui na igreja com culto dos jovens, culto dos homens, culto das mulheres. E era engraçado que no começo dos cultos, todo mundo vinha nos cultos. E era realmente assim, era uma coisa de participação, de unidade. Mas só que aconteceu um certo tempo, querido, que as mulheres já não vinham mais no culto dos homens, os homens já não vinham mais no culto das mulheres, então virou um negócio tão ruim, tão ruim. Então hoje, querido, nós temos que quebrar isso. Tá? Então quando tem um culto na igreja, que chama culto temático, querido, é para toda a igreja participar. Amém? Esse dia, querido, não vá, não sai, não vai comer pizza, não vai sair, não vai para o shopping, querido. Você tem tanto sábado para ir. Então nesse dia que é para você, vamos dizer assim, ver o seu filho, muitas vezes aqui na frente, até mesmo uma palavra de salvação, ele recebendo o Senhor Jesus, ou a sua filha, ou o seu GE, ou o seu, até mesmo, o seu discípulo que você está orando por ele, o seu Natanael. Então,
Querido, é muito interessante você vir, porque nesse dia você vai ser o primeiro a abraçar ele, vai ser o primeiro a abraçar ela. Então, querido, isso é muito gratificante. Amém? Amém. Amém mesmo? Amém. O pastor Geraldo vai falar amém nada, mas amém mesmo? Amém. Querido, então sabe o que vem você vai vir? Amém. Deus está ouvindo isso. Deus está ouvindo. Mas nós temos uma palavra para nós conversarmos com você muito séria essa noite. Fala para o seu irmão assim, olha, essa palavra é muito séria. Se você quer ir embora, pode ir embora. É muito sério. Muito sério. Então, querido, não vai beber água, não vá para o banheiro, e a gente vai compartilhar essa palavra junta, querido. Eu acho que isso é muito sério mesmo que nós vamos falar. Tá? O tema dessa palavra, querido, é valores inegociáveis. Vamos dizer, estamos juntos? Valores inegociáveis. Amém? Vamos deixar aí. Porque acho que a pilha, eu acho que deu problema na pilha aqui, parou de funcionar, aí eu vou precisar de você aí, tá? Você me ajuda aí? Acho que deu problema aqui na pilha. Valores inegociáveis. Tá? Querido, vou dizer uma coisa para você. Nós vivemos hoje numa sociedade, querido, uma sociedade muito dominada pelo relativismo. Aí você fala assim, pastor, o que é relativismo, querido? Você vai ver muitas ideias hoje. Nós vivemos hoje uma sociedade que não para de pintar ideias. As pessoas se reúnem muitas vezes num bar ou nas esquinas e aí vão de novo as ideias. As ideias começam a fluir. Ideia disso, ideia daquilo, ideia de outra coisa. E muitas vezes, querida, a nossa sociedade, ela está encoberta de uma palavra chamada cinismo. O que é cinismo? Esse é o descaso. A sociedade, muitas vezes, querido, aquele mesmo amigo, entre aspas, que dá risada com você, é aquele mesmo amigo que faz descaso seu. Faz descaso, ele tira o sarro. Se nós falarmos, querido, em valores éticos, princípios, querido, nós estamos muito longe disso. A sociedade hoje está muito longe de princípios. Princípios éticos, a sociedade está muito longe. Então, querido, não. As pessoas hoje não são apenas desprezados, mas são também. Eles são tratados como ridículos. E aqueles, querido, que procuram fazer o bem, ou praticar o que é justo, é visto como um tolo. Aquele que tem se esforçado para muitas vezes pedir o perdão para a esposa, pedir o perdão para o esposo, pedir o perdão para o irmão, pedir o perdão para a irmã, pedir o perdão para os parentes, esse é tratado como um tolo. Ah, você vem para a igreja no domingo, rapaz, o mundo está oferecendo tanta coisa, para que você vai lá? Relativismo, tantas ideias. Você vai ficar perdendo tempo, você fica lá de joelho, prostrado, lá orando. E as pessoas começam a ter descaso, a tirar o sarro. Então, querido, hoje, praticar o que é justo hoje, muitas pessoas têm tido como tolo. Para que você vai na igreja de novo? Para que você vai lá de novo? Querido, e nós sabemos que os valores do reino de Deus, querido, são opostos aos valores dessa sociedade ou deste mundo. Por isso, querido, nós precisamos encontrar o quê? Princípios bíblicos e inegociáveis para nos apegar. Vamos dizer todo mundo junto? Nós precisamos encontrar princípios bíblicos firmes e inegociáveis para nos apegar. Agora fala para o seu irmão assim, você ama a palavra de Deus? Você está com o maior princípio sobre a sua mão. O maior princípio da palavra de Deus. As espécies de valores, querido, hoje, as espécies de valores hoje, que nós vamos, querido, conversar hoje. Querido, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, e a Bíblia nos mostra isso. Mas nós esperamos que Deus, querido, possa trabalhar em nossa vida, para que nós possamos praticar esse princípio da palavra de Deus.
entendendo, querido? Querido, nós essa noite nós vamos extrair algo da palavra de Deus e nós queremos praticar esses princípios da palavra de Deus. Não existe outra direção para a sua vida, querido, a não ser a palavra de Deus. Não existe outro caminho para a sua vida, a não ser a palavra de Deus. Então, querido, nós devemos ter uma mente de valores hoje. Uma mente voltada para os valores de Deus. Porque quando nós pensamos em Deus, Ele nos mostra quem nós somos. Quando você pensa em Deus, querido, verdadeiramente, Deus mostra como que é o seu caráter. Deus mostra quem você é. Então, querido, nós precisamos entender esse princípio. E olhar muitas vezes, querido, que a Bíblia, ela existe muitas palavras que muitos homens negociaram a sua unção, o seu ministério, o seu legado, a sua família, e eles negociaram e deixaram para trás. A Escritura, querida, ela está repleta de passagens sobre valores do reino de Deus, valores sobre a palavra de Deus. A Escritura hoje ela está cheia de coisas maravilhosas para a nossa vida. Mas nós, querido, temos que nos colocar como servos escolhidos de Deus e que querer isso para a nossa vida. Fala para o seu irmão assim: olha, você quer isso para a sua vida? Porque, querido, se você ficar sentado no banco da igreja, querido, você pode passar anos e anos, não vai acontecer nada na sua vida, não vai acontecer nada na sua casa, no seu ministério, não vai acontecer nada. Mas se você, querido, declarar verdadeiramente que o Senhor é o teu Deus, se você estiver aqui para louvar a Ele, querido, independente se o hino foi feio, se o hino foi mau, se o hino foi errado, se o hino foi cheio de unção, independente se o hino foi isso, foi aquilo, querido, mas o meu papel e o seu papel, o nosso coração tem que estar batendo por Ele. O nosso coração tem que estar batendo por Ele. Queridos, nós não estamos aqui para se reunir aqui e mostrar para você que nós sabemos cantar ou se nós sabemos pregar, não é isso. Deus, querido, Ele quer algo maior do que isso. Deus quer levar você a ter princípios com Ele. Deus quer levar você a entender algo que Ele tem para a sua vida. Deus quer levar você. Deus quer me levar. Querido, Romanos 12:2 diz assim: e não se conformeis com este século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, querido, esse versículo, se nós começarmos ele de trás para frente, sabe por que muitos não têm experimentado essa boa e perfeita, agradável vontade de Deus? Porque muitos não têm a sua mente renovada. Muitos têm a sua mente na mesmice. Muitos têm a sua mente na sociedade. Muitos têm a sua mente no seu dia a dia, na sua vida, no seu eu. E não renova a sua mente. Mas se você declarar dentro de você, querido, que esse culto, essa noite, é diferente de ontem, é diferente de ontem, então você vai oferecer o maior culto para Ele. Você vai oferecer o maior culto para Ele. Porque você está aqui para adorar a Ele, querido. Então esse versículo, querido, ele começa mexendo sobre a nossa mente. Renova a nossa mente. Renova a minha mente. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, diz assim: aqui não vos demovais a vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procede de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Querido, sabe o que esse versículo está dizendo? Querido, que a nossa mente tem que estar voltada todos os dias, como o Senhor viesse nos buscar. E nós somos a igreja do Senhor. Glória a Deus. Então nós temos que estar com essa mente. Filipenses 3:8 diz assim: sim,
Deverás, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Algumas Bíblias dizem ter, para ganhar a Cristo. Você imagina, querido, você deletar tudo na sua vida, para você ter parte com Jesus. Agora fala para o seu irmão do seu lado, você está disposto a perder tudo, mas ganhar sua vida com Cristo? Amém. Era isso que Paulo estava dizendo. Isaías 32:8 diz assim: mas um nobre projeta as coisas nobres, e na sua nobreza perseverar. Querido, se nós compreendermos, querido, tantas coisas boas que Deus quer fazer na nossa vida, nós viríamos e viveríamos de uma maneira diferente para com Ele. Eu não sei se você já teve uma sensação, querido, de um desespero por Deus. E não é aquele desespero de sofrimento. O que é o desespero de sofrimento? É quando acontece algo na sua vida e você fica desesperado. Não é esse tipo de desespero. Quando alguém começa a passar mal na sua família, você fica desesperado. Não é esse tipo de desespero. Mas aquele tipo de desespero que ninguém está passando mal, ninguém está doente, ninguém está com problema, mas aquele desespero que você bate dentro de você, uma necessidade de você buscar a Deus. Quantos aqui já passaram por isso? Amém. Deus quer que nós tenhamos esse tipo de relacionamento, independente das circunstâncias. Agora, querido, valores inegociáveis. Se você lembrar de Adão, no livro de Gênesis, capítulo 3, querido, Adão negociou e comprometeu a lei de Deus, seguindo o pecado de sua esposa, e perdeu o paraíso. Adão, querido, ele perdeu o paraíso de estar num lugar que todos os dias ele falava com Deus. Adão negociou a sua casa, a sua terra. Adão, ele pisou na bola, ele escolheu outras coisas e perdeu o paraíso. Agora, querido, olha só Abraão. Abraão negociou a verdade pela mentira acerca de sua relação com Sara e quase a perdeu. Abraão foi interessante, imagina ele. Não sou casado não. Não sou casado não. Que bola fora. E quase perdeu a sua mulher. Já pensou mulher casada aqui, o homem casado aqui, aí tá lá com a menininha, tá batendo papo lá. E você é casado? Não sou casado não. Não. Negociou a esposa, irmãos. Não, eu posso entrar aí que eu sou solteiro. Negociou a esposa. Adão perdeu sua terra. Abraão negociou sua esposa. E Moisés? Moisés negociou a ordem de Deus e perdeu o privilégio de entrar na terra prometida. Lembra? Moisés, toque na rocha. E Moisés foi lá e desceu o cajado e bateu na rocha. Esse eu acho que muitos são Moisés hoje. Deus fala, querido, você casou com ela é carne da sua carne, ela faz parte da sua vida, ela é uma pessoa frágil, uma pessoa tão meiga, tão doce. Dá amor para ela, dá carinho para ela. Aí o camarada pega um rodo, uma vassoura. Você ri, querido? Você ri? Espero que você não esteja casado. E ora a Deus. Porque ai das mulheres que já apanharam dos seus maridos. Como é duro, como é triste. Querido, Moisés negociou uma ordem. A pessoa, Deus fala para você assim, olha, meu filho, eu tenho uma bênção para você ali. E você vai para lá. Ordem. A pessoa do Espírito Santo fala para você, meu filho, você é uma bênção aqui. Você vai para lá. É uma ordem.
Ah, mas Deus é Deus de todo lugar. Mas Ele não disse isso para você, não disse isso para mim. Agora, se Ele falar que Ele vai me abençoar lá, é outra história. Mas, querido, Moisés não entendeu isso. Moisés negligenciou de uma ordem de Deus e negociou, querido, uma coisa maravilhosa que ele tinha. E fazer negócio, querido, sem a direção de Deus, é muito arriscado. Fazer coisas erradas é muito arriscado. Você pode estar negociando aí, querido, algo muito ruim para a sua vida. Quer ver um outro camarada também? Sansão. Sansão, no livro de Juízes, Sansão negociou a sua dedicação ao ministério. Sansão era analiseu e perdeu a sua força. Se fosse só a sua força, estava bom. Mas ele perdeu a sua visão, ele perdeu a sua própria vida. A história de Sansão é muito triste. Sansão negociou, querido, a unção de Deus. Sansão negociou a presença do Espírito Santo. Negociou. Sansão negociou. Você quer ver um outro homem, querido, que trouxe trágicas consequências para a família? Davi. Davi negociou os padrões de Deus pelo adultério. Adulterou com aquela mulher, Betseba, assassinou Uzias, mas também, querido, perdeu seu filho. E Deus disse que nunca mais a espada apartaria da família de Davi. E foi guerra em cima de guerra. Davi, querido, negociou os padrões de Deus, querido, por uma tentação. Por uma tentação. Talvez, querido, essa noite Deus, eu falei para você, o culto começou muito calado, o culto começou muito para baixo. Tinha alguns aí, querido, que nem abriu a sua boca. Querido, eu vou dizer uma coisa para você com todo amor, com todo carinho. Quem sabe você tem negociado, querido, a unção de Deus sobre a sua vida. Quem sabe o seu corpo físico está aqui, mas a sua mente está lá fora. Quem sabe, querido, o seu corpo físico está aqui, mas o seu espírito está lá fora. Quem sabe, querido, que você está aí dizendo, acaba logo esse culto para mim ir para casa dormir. Quem sabe, querido, o Espírito Santo está chorando dentro de você. Fala assim, ei, eu não desisti de você, eu estou dentro de você ainda. Porque não é Deus que tira a unção, querido. É o profeta que pede a unção. Deus não tira a unção de ninguém. Mas o homem pede a unção. Querido, e nós entendemos que na vida de Sansão, Sansão perdeu, querido, o legado dele como narizeu. Perdeu. Davi também perdeu. Teve um estrago sobre a sua família. Grande, perdeu. Seu filho recém-nascido foi morto. Se você olhar, querido, Judas negociou a sua pretensão. Judas negociou o próprio Cristo por 30 moedas de prata. Judas negociou. Judas negociou. Agora, se ele, querido, não tivesse feito o que ele fez, cometido suicídio, querido, mas ele tirou a sua própria vida. Eu não sei, querido, se alguém aqui um dia já desistiu de viver. Talvez antes de conhecer a Jesus. Sabe o que é desistir de viver, querido? É quando você pensa em tirar a sua própria vida. Judas negociou a sua própria vida. E o livro de Apocalipse diz claramente que o quê? Ele não vai para o céu, querido. Aqueles que são homicidas. Aqueles que tiram a sua própria vida, querido, não herdarão o reino de Deus. Você imagina, querido, você sem Deus, você sem nada, você sem Jesus, seu Espírito Santo sem nada. E bate uma loucura, uns 5 minutos você coloca um revólver. E o diabo nessa hora traz tudo que não presta e você tira a sua própria vida. Judas, querido, negociou a sua vida. Ah, pastor, mas foi por causa de moedas, foi por causa de dinheiro. Querido, então preste atenção no que eu vou dizer para você. Muitos hoje, eu volto a dizer,
Muitos hoje, querido, não têm sido prósperos dentro da igreja. Porque se Deus prosperar a vida dele, ele abandona Deus, ele esquece de Deus. A igreja de Deus, querido, a igreja do Senhor Jesus, é onde que tem que ter um povo que tudo que ele plantar, dá. A igreja do Senhor é um povo que tudo que ele fazer, dá certo. Tudo que ele colocar as mãos, porque a palavra diz que nós colocamos a planta dos nossos pés, nós colocamos a mão, vai ser o quê? Abençoado. Tudo, tudo. Mas Judas não entendeu nada disso e trocou e negociou por causa de 30 moedas de prata, por causa de uma palavra chamada dinheiro. Queridos, nós sabemos, se nós amarmos mais o dinheiro, querido, a nossa vida espiritual vai lá embaixo. Ah, pastor, você está falando isso para mim da dízimo. Querido, eu não estou falando isso para você da dízimo. Para de ser babaca. Entendeu? Acho que você é maduro o suficiente para entender, querido. Se o seu dinheiro, querido, for o seu Deus, é isso que você é. Agora, querido, se o seu Deus for o meu Deus, o nosso Deus, o Deus que é onde diz que nós temos que buscar Ele em primeiro lugar, para as demais coisas ser acrescentado, aí eu estou com você. Porque o dinheiro, querido, a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Nunca houve tanta briga nas famílias por causa do dinheiro. Nunca houve tanta confusão, tanta morte por causa do dinheiro. Por causa do dinheiro, hoje as pessoas matam, roubam, mentem, enganam, trapaçam por causa do dinheiro. E Judas, querido, não soube lidar com essa palavra chamada dinheiro e perdeu a sua vida. Agora, querido, no livro de Atos também nós vemos a história de Ananias e Safira. Aí a gente entra lá, Ananias e Safira e fala assim: pastor, o que eles negociaram? Querido, negociaram a sua palavra em troca do dinheiro. Negociaram a sua palavra em troca do dinheiro. E mentiu para o Espírito Santo. E não foi um só que morreu, foi os dois. O dinheiro é muito sério. Eu já falei para alguns irmãos, querido, eu estou orando a Deus para nós encontrarmos alguém aí, algum homem de Deus, querido, que possa vir esse ano aqui fazer um seminário, pelo menos 3 dias sobre finanças. A pastora Silvia já está isso no coração dela. Sabe, eu também já estou no meu coração. Querido, nós temos que aprender mais sobre dinheiro, mais sobre finanças. Tem gente que não sabe nem o que ele gasta. Não sabe. Tem gente que não sabe nem quanto ele recebe. Ele não sabe nem quanto ele tem que dar de dízimo. Ele não sabe nem quanto que ele tem que dar de oferta. Ele não sabe. Tem mulher, querido, que não sabe, não vê, não conhece nem o salário do seu próprio esposo. Querido, então nós temos que muitas vezes entender melhor sobre essa palavra chamada dinheiro. Porque essa palavra chamada dinheiro, ela destrói lar, ela destrói casa, ela destrói. Ela destrói. E eu vi uma coisa bacana também sobre finanças. Eu não lembro se foi o pastor Arão que comentou, ou se foi o pastor Luiz que comentou. Ele falou assim que ele resolveu comprar uma boneca Barbie para sua filha. E aí ele chegou lá, perguntou para a vendedora, falou: olha, eu quero comprar uma boneca para minha filha e tal. Ela falou: olha, moço, depende, mas qual boneca que você vai comprar? Falou: não, eu quero a Barbie. Aí ela pegou e falou assim: olha, tem essa Barbie aqui, essa daqui é tanto, tem essa outra Barbie aqui é tanto, tem essa outra aqui que é tanto. Aí ele falou assim: mas por que essa daqui é tão cara? Falou: não, essa daí é uma Barbie divorciada. Aí ele falou assim: Barbie divorciada? É, essa aqui é uma Barbie divorciada. As outras não. Essa daqui é uma Barbie divorciada. Falou: não, mas eu não estou entendendo. Por que ela é tão cara? Moça, é uma Barbie divorciada. Você não entendeu, você não conhece a boneca. Eu vou explicar para você. Essa daqui, essa Barbie, ela vem com o carro do quem, a chácara do quem, o apartamento do quem,
Banhate do quem? Foi exatamente o que ele falou lá, todo mundo riu. Aí ele falou, querido, rir nesta hora é muito bacana. Mas agora pensa, querido, num casal quando se divorcia. É a mesma coisa. Aí fica aquela briga, não, esse é meu, não, esse é meu, não, esse foi meu, esse é meu. Fica aquela briga por causa do dinheiro. Ananias e Safira, querido, levaram um balde de água fria, morreu os dois por causa dessa palavra chamada dinheiro. A igreja de Laodiceia, querida, ela negou o seu real compromisso com Deus por uma vida espiritual inconstante, sem um posicionamento, deixando de ser prazerosa com Deus. Querida, a igreja de Laodiceia, querida, ela preferiu ser uma igreja assim, olha, um dia eu vou para a igreja, outro dia eu não vou. Um dia eu oro, outro dia eu não oro. Um dia eu leio a Bíblia, outro dia eu não leio. Um dia eu vou para o Tadel, outro dia eu não vou. Um dia eu canto louvores a Deus, outro dia eu não canto. A igreja de Laodiceia, querido, ela negociou o seu compromisso com Deus. Agora fala para o seu irmão assim, meu irmão, se prepara agora. Porque isso é só o começo. Como que você está? Agora, irmãos, presta atenção. Uma coisa que nós vamos falar. A primeira coisa, querido, muda para mim, Cat, por favor. Valores inegociáveis são demonstrados na resistência ao pecado. Você quer aprender essa noite, querido? Valores inegociáveis são demonstrados na resistência ao pecado. Se você for olhar a vida de Adão, a vida de Moisés, a vida de Sansão, a vida de Davi, a vida de Ananias, a vida de Safira, a vida da igreja de Laodiceia, você vai ver que eles foram levados a pecar. Agora, querido, valores inegociáveis são demonstrados na resistência ao pecado. Agora, fala para o seu irmão do seu lado, você não está aqui para viver pecando não, irmão. Parece que seu barco só é Titanic, querido. Só afunda, não dá. Temos que mudar, querido. Então, querido, valores inegociáveis são demonstrados na resistência ao pecado. Todos, querido, todos nós, queridos, salvo em Jesus Cristo, ainda temos a capacidade de pecar quando escolhemos acreditar nas mentiras de Satanás. Todos nós que somos salvos em Jesus Cristo, nós temos a capacidade de pecar somente quando queremos acreditar em Satanás, nas mentiras dele, e andar segundo a carne. São dois adversários seríssimos na vida de todos nós. O desejo da carne é a atitude de uma vida egocêntrica, que busca seus próprios interesses. E o pior disso, querido, quando você busca o seu próprio interesse, você está cedendo espaço para o pecado. Aquele, querido, que é a nova criatura, ele evita negociar a sua comunhão com Deus por um momento de prazer que o pecado gera. Porque ele é nascido de Deus. Dá mais um clique para mim, Cat, por favor. 1 João 3,9 diz assim, que todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Pouca gente não pratica aqui. Vamos lá, querido, diga com firmeza. Se você está devendo, continue calado que Deus vai restaurar isso de você. Mas se você não está devendo, querido, diga isso com clareza. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode estar no pecado. Porque ele é nascido do quê? De Deus. O que é a semente de Deus, querido? O Espírito Santo permanece em você. Então, se você falar para mim assim, pastor, eu pequei. Eu vou falar para você assim, querido, eu entendi que você pecou. Mas ninguém falou com você. E se ele falar assim, olha, o pastor não falou, a pastora não falou, o discipulador não falou, o líder não falou, o GE não falou, ninguém falou. Fala assim, mas tem uma pessoa que falou com você. Aleluia. Quem é essa semente, querido? Quem é? Espírito Santo. Ele está dentro de você.
Você acha que Deus permite que você peque, querido? Deus não quer que você peque. Deus não quer que você erre. Deus não quer. Então, querido, essa semente. Agora, querido, uma coisa bacana, querido. Se você quer anotar aí, você anota. Perca tudo na vida, só não perca a sua comunhão com Deus. Perca tudo na vida, mas só não perca a sua comunhão com Deus. Glória a Deus. Agora eu pergunto para o seu irmão, como é que está a sua comunhão com Ele? Hebreus 12, 4. Dá mais um clique, por favor. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Eu não sei qual é a dificuldade de ficar livre do pecado. Querido, esse texto, Jesus venceu o seu pecado com o seu sangue. Imagine todas as vezes que você pecasse, você cortasse o braço e desse 500 ml de sangue para o banco de sangue santo. Pergunte aí se tem alguém aí que ia ser o caveira do He-Man. Você está entendendo? Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar seu próprio sangue. Isso significa o quê? Que nós, querido, quando nós pecamos, nós não derramamos o nosso sangue. Mas Jesus fez isso. Jesus fez isso. Então, querido, é muito simples você ser alertado. É muito simples você começar a viver uma vida conforme o querer de Deus, conforme a vontade de Deus. Vamos lá, Cat, posta mais um, por favor? Vamos dizer todo mundo junto? Perca tudo. Perca tudo na vida, só não perca a sua comunhão com Deus. Amém? Amém. Agora, queridos, se você... Coloca o próximo, Cat, por favor. Agora, querido, se você querer entender, querido, e falar assim, pastor, eu preciso me mudar. Eu preciso mudar algo dentro de mim. Querido, valores inegociáveis. A resistência ao pecado, querido, ele é um ato de obediência a Deus. Um ato de obediência a Deus. Então isso, querido, que eu e você temos que entender. Aí nós falamos assim, pastor, mas a minha vida está um assalto de pecado. E qual que é a sua resposta? Porque você não obedece a Deus, meu amado. Porque você prefere obedecer à sociedade. Você é Maria, vai com as outras. Você é João, vai com as outras. Você empresta a sua cabeça. Piolho pula na sua cabeça, pronto, já coça e você já faz. Então, querido, nós temos que entender essa resistência ao pecado, porque isso tem que ser um ato de obediência a Deus. Pastor, eu não estou pecando. Glória a Deus, querido, porque você está obedecendo a Deus. Pastor, eu estou pecando. Querido, resista ao pecado. Mas só quando você obedece a Deus. Eu não sei se você já teve experiência como essa. O discípulo, você fala para ele assim, olha, ei, discípulo, não faça mais isso. E na outra semana ele cometeu exatamente aquilo. Passou outra semana, você disse, ei, discípulo, não faça isso. Passou outra semana, ele cometeu exatamente aquilo. Querido, pare e pensa. Se ele não prestar atenção, querido, que ele tem que obedecer a Deus, ele vai continuar pecando, continuar pecando, continuar pecando. Então, querido, valores inegociáveis, querido. A resistência ao pecado é um ato de obediência a Deus. Então, todos nós temos que resistir essa palavra chamada pecado. Quer te dar mais um clique, por favor? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 15, diz assim, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que nos chamou, sejam santos vocês também. Agora conclua o resto aí, para me ajudar. Em tudo que fizer. Pouca pessoa aí. Deve ter mato, deve ter coelho, deve ter leão, deve ter aí um monte de coisa aí na sua vida. Vamos lá, vou botar de novo. Mas assim como é santo aquele que nos chamou, sejam santos vocês também. O quê? Em tudo que fizeres.
Toca no seu irmãozinho que está do lado, aí a sua irmãzinha fala assim, ó, no casamento, no Tadel, na sua célula, lá no seu trabalho, né? Lá com a sua família, né? Em tudo! Tudo é tudo! Mas a pessoa é santo só quando favorece. Ah, eu sou santo só quando eu estou na pizzaria. Eu sou santo só quando eu estou na frente do pastor. E aí, pastor? Pastor, ora por mim. E aí, pastor, eu estou contigo. Não. E depois negociou, querido, aquilo que Deus te deu. Dá um de Judas, dá um de Sansão, dá uma de Moisés. Querido, está errado. Está errado. Então, querido, a resistência ao pecado é um ato de obediência a Deus. Deus quer que você, querido, obedeça a Ele em fora de tempo e no tempo. Não importa a circunstância, não importa o momento, mas Deus quer que você obedeça a Ele. Porque é em tudo, em tudo, em tudo. Tudo, em tudo, é tudo. Esses são os valores inegociáveis. Pastor, vamos sair, vamos comer uma pizza. Aí chega lá, amorzinho, você quer isso aqui? Amorzinho, quer mais isso? Amorzinho, deixa uma boquinha que tá suja, amorzinho. Amor, já falei que eu te amo, amor. Não. Vai fazer merchandising, vai em outro lugar. Depois chega em casa, coloca um tridente, coloca 2 chifres, espeta todo mundo, briga com todo mundo, uma ignorância, sabe, uma crueldade, sabe, fala mal de um, fala mal de outro. Não, isso já era, querido. Glória a Deus. Isso já era. Jesus falou que nós vamos conhecer os discípulos pelos seus frutos. Jesus falou que nós vamos conhecer os filhos dele por quem ele é. E todo homem e toda mulher tem que ser apaixonado por Jesus, mas debaixo de obediência. Glória a Deus. Aí, querido, abre um parênteses aí. Não estou falando para aqueles que não conhecem Jesus, tá? Estou falando para você, querido, que lê a Bíblia todos os dias. Estou falando para você que é líder de célula. Estou falando para você que é discipulador. Agora, querido, aqueles que estão conosco pela primeira vez, ele está falando assim, rapaz, eu não volto mais nessa igreja. Se o pastor está fazendo isso com eles, imagina um dia comigo. Querido, mas é porque nós chamamos. E se você não obedecer a Deus, querido, não compensa você obedecer os homens dessa terra. Não adianta você bater no ombro, falar que ama ele, mas quando você chega em casa você não ama o seu filho, não ama a sua esposa. Não adianta. Isso é contra a palavra de Deus. Isso vai dar errado. Isso vai dar problema. Então, querido, a resistência ao pecado é um ato de obediência a Deus. Segundo lugar, querido, quer que você queira colocar, por favor. Segundo lugar, a resistência ao pecado começa com a disciplina onde? Nos olhos. Vê se alguém, querido, do seu lado está cego aí, querido. Vê se alguém está cego aí. Agora, não tem ninguém cego, não tem. Agora vai aparecer um monte de cego. Olha a mágica agora. Vou pedir para cortar para mim aqui. Olha a mágica agora. Já apareceu ali? Nós nem. Rapaz, apaga a luz aí, que esse eu quero que eles leiam, por favor. Vamos ler Jó 31 primeiro? Vamos lá, vamos para aparecer cego, vai. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moscas. Parece que tem alguém cego aí do seu lado aí. Querido, agora para os casados, escuta só. Para os casados, lógico que você tem que olhar para a sua esposa tem que olhar para você. Glória a Deus. Mas agora, querido, esse texto, para o solteiro, querido, assim.
Tem jovem que está cego aí, querido? Tem jovem que está cego aí? Cego e mudo? Amém. Glória a Deus. Vai entrar no reino de Deus dessa maneira. Dessa maneira. Amém. Mateus capítulo 5, versículo 28 diz o quê? Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Irmãos, eu viajo nesse versículo. Viajo mesmo. As pessoas falam assim que essa era que nós vivemos, que é a última dispensação, é a questão do ministério de Jesus. E se nós compararmos aos 10 mandamentos, e todo mundo escolhe os 10 mandamentos, escolhe os 10 mandamentos no livro de Deuteronômio. Por quê? Porque os 10 mandamentos falavam que era muito difícil de se cumprir. Mas quando a gente lê esse versículo, querido, eu acho que os 10 mandamentos, querido, é moleza. E eu vou explicar para você. Vou dar um exemplo aqui, tá? Vou falar aqui, não que isso é verdade, mas eu vou falar aqui, vou me colocar como exemplo. Eu sou casado, e eu, no livro de Deuteronômio, Moisés, pegando a tábua da lei, eu sou casado e eu olho para uma mulher, desejo ela, penso 1001 coisa com ela. O único problema é que eu não posso adulterar com ela, não posso só me relacionar com ela. Os irmãos entenderam? A lei só dizia isso, não adulterarás. Então eu poderia olhar com meus olhos. Jesus agora, que ele vem dizendo, qualquer que olhar, ele já cometeu adultério. Então quer dizer o quê? Isso na minha concepção. Essa nova lei é mais dura. E aí eu pergunto, quantos jovens ou quantos homens casados já adulterou? Tem gente rindo, assim, o pastor hoje tirou o dia. O pastor hoje tirou o dia. O pastor hoje tirou o dia. Vocês entenderam? Eu acho mais difícil. Mateus 6, 22 e 23 diz assim, olha, os olhos é o que? A candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Eu acredito que não tem ninguém aqui assim. Não tem ninguém. Mas se alguém aqui, nessa madrugada, acessou sua internet e viu várias mulheres. Estou contracenando aqui, tá? Várias mulheres. E os olhos dele faziam aqueles coraçãozinhos. Como está o corpo dele? Todo o seu corpo será cheio de... Aí, querido, muito jovem está dizendo assim, porque a sociedade está ensinando isso. Não tem problema ficar vendo mulher pelada, não. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Agora, querido. Agora, senhora, com todo perdão, tá? Vou pedir perdão antes, porque alguns vão ficar meio constrangidos que eu vou dizer. Agora, com todo perdão, querido. Quantos jovens, e vou colocar até os homens casados, querido, se masturbam hoje? Agora, porque ele viu, não foi. Porque ele viu, não foi. Eu não sou, eu não estou todo, querido.
alguma coisa tem, amado. Alguma coisa viu. É o que Jesus disse. Jesus falou o quê? Os seus olhos é a cadeia, querido, do seu corpo. Os seus olhos é o que dá a vida. Se você vê coisa boa, você vai ser bom. Se você vê coisa ruim, você vai ser ruim. Cheio de trevas, cheio de demônio, cheio de mal. Então, querido, eu tenho certeza disso que eu estou dizendo. Querido, valores negociados, querido, a resistência ao pecado, ela começa com uma disciplina nos olhos. Faz um teste para você ver. Passa um tampão nos seus olhos. Eu já fiz isso lá em casa na escala. Passa um tampão nos seus olhos, querido. Fica cego. Querido, você não vai pecar. Você não vai ver ninguém. E quando você encontrar alguém para tocar, querido, eu espero que seja a sua esposa. Aí você vai tocar. Você vai falar assim, ai, que eu não sabia que você era isso. Aí você vai. Aí você vai. Aí vai. Tá entendendo? O camarada vai lá, de olhos abertos, sabe? A luz está lá, eu não sei que vela, eu não sei que voltagem, eu não sei que watts, a luz está lá clareando tudo. O camarada chega. Não tá não. Experimenta, faz um teste um dia. Venda os seus olhos. Querido, porque a resistência ao pecado, ela começa, querido, com a disciplina nos olhos. Porque a gente, querido, a gente tem um péssimo hábito. O que a gente vê, a gente fala. Isso tem matado muita gente. Terceiro lugar, querido. Terceiro lugar. A resistência ao pecado, querido, é o resultado da consciência que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A resistência ao pecado, querido, é o resultado da consciência que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu sei, querido, que você é jovem, você tem 14, você tem 15, eu tenho um filho em casa, eu sei que é difícil isso. Mas se você quer andar em vitória, querido, você vai ter que vencer essa palavra chamada pecado. Você vai ter que ter uma consciência, olha, não, eu sirvo a Deus, o Espírito Santo está comigo. O Espírito Santo me ajude. Liga para o seu discipulador, confessa a tentação, mas não confesse o pecado. Peça ajuda. Então a resistência ao pecado, querido, é o resultado de uma consciência. Não adianta naquela hora, querido, naquela hora você deixar se levar por aquela situação. Então não adianta isso. Tem um texto, querido, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Queria dar um clique, já está ali. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Querido, pergunte para o seu irmão: sabia que você pertence a Deus? Sabia que o seu corpo pertence a Deus? Olha um outro texto, querido. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 ao 7. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se na imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Não com paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudica seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas as práticas, como já lhe dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Para a santidade. Deus chamou você para a santidade. Deus me chamou para a santidade. Então, querido jovem, eu vou dar uma dica para você. Olha só, eu sei que você tem vontade de fazer aquilo, mas segura a sua onda. Quando você casar, você vai ter tempo, você vai fazer de dia, à tarde, à noite, ao amanhecer. Você vai fazer? Segura a sua onda. Por que, querido, que a sociedade diz que hoje
O camarada é besteira ele ser virgem, a moça ser virgem, hoje é besteira falar sobre virginidade, é besteira. É besteira hoje, querido. Com perdão da palavra, me perdoe, é besteira hoje você ter 4, 5 maridos antes do casamento. Isso é besteira. É besteira hoje. É besteira hoje esse templo, esse corpo seu ser passado por 1, 2, 3, 4, 5 e sabe lá quantos. Isso é besteira. Eu estou falando para aqueles que conhecem Jesus, tá, querido? Abra um parênteses aí. Porque de repente você tem alguém que não conhece Jesus, querido, e não entende nada disso. E se tiver alguém aqui essa noite, querido, que está vindo pela igreja pela primeira vez, querido, então você está isento disso. Mas vai aprendendo. Vai aprendendo que você é templo do Espírito Santo. Você pertence a Deus. Então, querido, a sociedade diz o quê? Então tá bom, então pode fazer. E depois quando casa, querido, tem um problema dentro do relacionamento. Porque não consegue se entender mais. Porque um fazia de um jeito, o outro fazia assado, outro fazia frito, outro fazia cozido, outro fazia para cima, outro fazia para baixo, outro fazia de lado. E aí, querido, quando casa, querido, todo mundo gosta de rir, é fantástico. Querido, mas Deus sabe como está a sua vida, meu amado. Deus sabe com quem que você tem se envolvido. Deus sabe qual a internet que você usa. Deus sabe quantas revistas tem debaixo do colchão da sua cama. Deus sabe quantos DVD de pornografia tem. Deus sabe quantos você já assistiu. Deus sabe quantas imundícies já está sobre a sua vida. Deus sabe. E eu não sei, mas Deus sabe. Querido, e porque Deus, querido, não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Querido, depois que nós casamos, querido, mas eu nunca vi uma história como essa. Eu lembro muito do Cláudio, chamava ele tio Cláudio, ele é casado com a minha tia, e ele falava assim para mim: um dia ele vai vir para a igreja, os irmãos vão conhecer ele. Amém. Alguns já conhecem ele. Mulherengo, não conhecia Jesus, querido. Mulherengo, chalequeiro, aquela conversinha de cunheiro, xeneiro, assim. Irmãos, aprontou demais. E um dia eu trabalhava com ele era meu encarregado, eu trabalhava com ele falou assim para mim assim, ó: Marco, mulher é tudo igual. Tudo igual, mesma coisa, tudo igual. E eu não gravei isso. Eu gravei isso. Eu falei, não é que é verdade? Toda mulher tem 2 seios, tem um negócio chamado vagina, tem um negócio chamado ânus, tem um negócio chamado bunda, ou nádegas, boca, orelha. Mas eu estou falando coisa aqui que isso aí criança de 6 ou 7 anos sabe. Ah, pastor, o senhor está exagerando. Não estou exagerando, querido. Você não é do outro mundo, você é desse mundo. Então, querido, e ele falava isso, e eu comecei a guardar isso, eu peguei e falei, é verdade. E depois, querido, quando eu vim para Jesus, quando eu comecei a entender um pouquinho sobre casamento, participar de palestra, eu falei assim, o que leva um homem, chamado por Deus, cheio da unção de Deus, nascido de novo, um homem, ele trai sua esposa com outra mulher. Isso é a mesma coisa. Aí eu entrei no versículo que nós acabamos de ler, Mateus 5:28, que foi os olhos dele. A comida do vizinho era melhor do que a dele. Ele cobiçou primeiro. Você está entendendo, querido? Ele cobiçou primeiro. Mas, querido, nós temos que ter maturidade para entender isso quando nós casamos. Nós temos que ter maturidade para nós compreendermos isso. E nós temos que resistir, querido. Porque nós somos templo do Espírito Santo. E Deus quer que nós, querido, Deus quer que eu e você, querido, sejamos santos. Deus quer que eu e você, querido, sejamos homens e mulheres de Deus. Agora, querido, em último lugar, para nós encerrarmos. A resistência ao pecado, querido, demonstra para ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu acho que deve ter muito pecador aqui, muito gente pisando na bola. Eu vou ler de novo. A resistência ao pecado demonstra disposição para ser um instrumento na mão de Deus.
quando ele não quer fazer nada, está pecando. Está pecando. Está pecando. Não adianta quando fala assim, cara, hoje eu fui para a igreja, mas eu fui daquele jeito. Queria que você foi daquele jeito, porque você está muito errado a sua vida, meu irmão. Está muito errado a sua vida. Está muito errado. Valores inegociáveis, querido, a resistência ao pecado demonstra, querido, é o oposto. Quando você está vencendo o pecado, você está declarando para Deus, olha Deus, me usa, me usa, me usa, me usa, me usa. Quando a tentação está vindo para cima de você, aí você está dizendo assim, aparta-te de mim. Você está dizendo para Deus, Deus, eu quero mais, Senhor, Deus, eu quero mais, Senhor, eu quero mais, Senhor. A tentação, ela está vindo, querido, ela está vindo, seja pela internet, seja pela TV, seja pela revista, seja pelo DVD, seja pelo camelô, seja pela banca de jornal, seja de qualquer maneira. Aí você está do outro lado dizendo assim, Senhor, eu resisto, Senhor, eu resisto, Senhor, eu resisto. Você está permitindo que Deus use você? Então, querido, a resistência ao pecado demonstra disposição para nós sermos instrumentos de Deus nas mãos de Deus. Aí você fala assim, pastor, mas que isso, querido? É o que a Bíblia diz, meu irmão. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21, diz assim, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. Querido, em nenhum momento eu disse que eu sou perfeito. Em nenhum momento eu disse, querido, que eu não sou assediado. Na internet que eu uso, aparece a mulher de um lado mandando convite, tem tantas idades, aparece loira, aparece morena. Querido, eu não vou negar isso para você e mentir para você e ser hipócrita. Que pastor é super-homem, pastor não acontece isso. Acontece. Quando eu saio com a pastora Silvia, querida, a gente olha muitas vezes umas mulheres que estão praticamente semi-nua. A gente olha e muitas vezes fala, olha a idade da menina. E muitas vezes você olha assim, você fala assim, olha, mas se fosse uma mulher acima dos 20, dona do seu nariz, independente, podia fazer o que quisesse. Mas uma menina de 12 anos, 11 anos. Nós vimos essa semana que teve uma menina agarrada com o outro, beijando os amassos. Querido, a menina, sem brincadeira nenhuma. Sem brincadeira nenhuma. A menina, querido, era uma tábua de 30. Querido, não tinha nada. Carne zero. Nem de segunda, nem de terceira, querido. Zero, querido. E um brutamonte, querido, lá, beijando aquela menina assim, querido. Mas a menina parecia um palito perto do cara. E a sociedade, querido, está dizendo para ele, está dizendo para ela, olha, tem que fazer. Tem que fazer. Aí depois, querido, como que vai ser instrumento de Deus? Não vai ser. Porque a sua vida, querido, foi uma vida de tristeza, de dor. Porque não conhecia a palavra de Deus, porque alguém nunca pregou para ela, porque ela talvez não teve mãe, ou a mãe também não ensinou, o pai também não ensinou. Existe uma cadeia de consequência. Mas nós estamos aqui, querido, para ver essa cadeia. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se nós queremos, querido, viver uma vida, querido, diante de Deus, nós temos que ter esses valores inegociáveis na nossa vida. E esses valores inegociáveis, querido, porque Deus tem pressa de tornar você, de tornar a mim, de tornar a nós um instrumento dele. Agora, querido, esse instrumento dele, querido, tem que ser útil. Tem que ser útil para o Senhor. Tem que ser útil. Sabe o que é ser útil para Deus, querido? É servir a Ele. Sabe o que é ser útil, querido, para Deus? É servir de coração para Ele. É fazer as coisas para Ele, tudo para o Senhor. E Deus vai preparar a nossa vida. E Deus está nos preparando para toda boa obra. Glória a Deus. Então, querido, quem quer ter um estilo de vida como esse, querido, ele é um vaso de honra. O discipulado dá certo, o MDA dá certo, sabe, o GE dá certo, o discípulo dá certo, a liderança dá certo, a multiplicação dá certo, o trabalho dá certo, a família dá certo, tudo dá certo. Porque ele é útil, porque ele é útil.
útil para o Senhor. Querido, Deus quer que nós sejamos úteis a Ele. Chega, querido, chega de achar que você, só você precisa. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos, eu também preciso. Então, querido, a resistência ao pecado, querido, demonstra disposição para ser um instrumento nas mãos de Deus. Agora, querido, essa noite, querido, a gente deve ter dois tipos de pessoas aqui. O primeiro tipo de pessoas, querido, é aqueles que estão vencendo essa palavra chamada pecado. E eu quero que Deus use você essa noite como instrumento nesse lugar. Nós temos o segundo tipo de pessoas. Aqueles que não estão vencendo. Aqueles que estão negociando, querido, aquilo que Deus tem dado. E aí, meu amado, que corta meu coração dizer para você, olha, não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Se você tem vivido uma vida de pecado, querido, abandone o pecado. O pecado só vai gerar em você morte, tristeza, angústia, dor. Mas a Bíblia diz que quando nós entregamos nossa vida para o Senhor, querido, o Senhor gera em nós vida e vida em abundância. Glória a Deus! Querido, eu quero ter essa vida, eu quero viver essa vida, eu quero ser esse instrumento, eu quero ser esse vaso. Então eu quero, querido, ter disposição para o Senhor, para que Deus continue fazendo aquilo que Ele tem para fazer sobre a minha vida. Amém, querido? Amém. Nós vamos fazer dois tipos de orações aqui, querido. Dois tipos de orações. A primeira oração, querido, eu quero que você que não está conseguindo vencer o pecado, querido, você não vai fazer nada para mim, querido. Você vai fazer isso por você. Porque você pode ter um rostinho lindo, você pode ser um garoto lindo, você pode ser uma menina linda, você pode ser uma mulher casada linda, você pode ser um homem casado lindo. Mas se você tiver pecado dentro da sua vida, querido, nada para você vai dar certo. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que um abismo chama o outro. Então, querido, cada vez mais o seu Titanic vai afundar. Vai afundar. Deus não queria que aquele barco afundasse. Deus não queria. Mas o homem nunca pode ser maior do que Deus. Nunca. Nunca, nunca, nunca. O homem sempre tem que se sentir lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Porque a gente precisa dele, querido. É Ele, querido, que é Ele que nos chamou, é Ele que tirou a nossa vida de um lugar terrível. É Ele que nos abençoou, é Ele que nos deu casa, nos deu filho, nos deu carro. É Ele. Isso é reconhecimento da sua glória, sabe, do seu poder. Então é tudo dele. Querido, então nós temos duas orações essa noite. A primeira oração, querido, eu quero orar com você que não está conseguindo vencer o pecado. Com todo amor, com todo carinho, querido. Você só vai se levantar como todos nós vamos se levantar. Mas só existe uma coisa, querido. Você vai fazer uma coisa essa noite. Você vai abraçar alguém essa noite. Não quero que você diga sobre o seu pecado a ele, sobre o seu pecado a ela. Não sei se você tiver liberdade. Mas eu quero que você abrace essa pessoa, querido, que você está pisando na bola. Ou aquilo que está machucando você. Se for internet, querido, não tem como você abraçar na internet. Então vem aqui na frente. Se for revista pornográfica, querido, não tem como. Vem aqui na frente. Mas se for pessoas, querido, se for gente, querido, eu queria que você abraçasse alguém essa noite. Para Deus curar você. Para você sair daqui, querido, e ter uma semana de vitória. Quem sabe, querido, você entrou na igreja dizendo, olha, é a última semana minha aqui na igreja. Quem sabe, querido, você está tão triste, tão triste. Tão triste. Coração de pedra. Mas essa noite, querido, você entrou por essas portas. Porque a palavra de Deus, querido, ela é verdade. A palavra de Deus, querido, ela é verdade, ela não é mentira. E eu preciso dessa palavra, você também precisa dessa palavra. Eu não sou melhor que você não é melhor do que eu. Mas nós, querido, essa noite nós temos que vencer essa palavra chamada pecado. Então, querido, eu faço um pedido para você. Se pronuncie diante de Deus. Declare que você vai andar em vitória, declare que você não vai cometer mais pecado. Porque Deus tem pressa em usar a sua vida. Deus tem pressa em usar você como instrumento. Então, querido, para você vai se colocar de pé. Todos nós vamos se colocar de pé. Mas eu quero que haja um derramamento muito grande, querido, de temor na sua vida. É a primeira oração que eu vou fazer. Agora, a segunda oração, querido, para os instrumentos de Deus. Para aquele que tem vencido o pecado, querido. Para aquele que tem vencido o pecado, querido, eu quero que você seja instrumento de Deus essa noite. Quero que você seja instrumento. E Deus vai derramar, querido, o quebrantamento. Porque o culto que começa triste, ele termina alegre e feliz. Eu estava lá atrás assistindo o início desse culto. Irmãos, se eu posso falar e pecar aqui essa noite. Mas a maioria daqui, querido, nem abriu a boca para louvar o Senhor. E não vem me dizer que não, porque eu estava lá atrás e ouvi.
Pastor, isso não é revelação. Não é revelação. Isso é o leão mesmo, querido, como você é. E todo ser que respira Deus, querido, tem que fazer o quê? Querido, se você veio essa noite aqui e você não orou a Ele, você pecou. Se você veio essa noite aqui e você não abriu o coração para Ele, você pecou. Querido, aqui não tem melhor, aqui não tem pior, não tem ninguém, querido. Nós somos todos pertencentes à graça do Senhor. Querido, eu também preciso dobrar meu joelho, querido, e falar para o Senhor, Senhor, me livra das tentações. Me livra, Senhor, dessa palavra chamada carne. Me livra, Senhor. Me dá força, Senhor, para poder caminhar com o Senhor. Então, querido, se coloque de pé, eu quero orar com você. Se coloque de pé. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Solte da sua Bíblia, você que está com criança, não. Não precisa se colocar de pé, querido. Mas, tá? Então, fica aí com a criança sentada mesmo. Mas você, querido, que pode se colocar de pé, se coloque de pé. Coloque a mão no seu coração, querido. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração, querido. E eu sei que a presença de Deus, querido, ela já está sobre a minha vida, ela já está sobre a sua vida. Eu sei que a presença de Deus, querido, ela é tudo para mim, ela é tudo para você. Querido, feche os teus olhos, querido. Essa canção vai falar muito ao seu coração, vai falar muito ao meu coração. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Senhor, olha, Senhor, esta noite para os teus filhos. Senhor, olha, Senhor, para os jovens, Senhor, desta igreja, para os casados. Oh Deus, quero te agradar comigo, viver. Eu quero, Senhor, te agradar, Senhor. O que penso e faço para ti. Eu quero. O teu caráter vem forjar em mim. Oh, Senhor, nos ensine mais, Senhor. O bem é meu dever fazer e não consigo. Oh Deus, me ajuda, Senhor. Mas o mal que eu não desejo está diante de mim. Derrama sobre mim uma chuva de santidade. Senhor, vem sobre mim, vem como chuva. Peça para o Senhor, Vem Deus. sobre mim, Vem sobre mim. me prepara o teu serviço. Vem sobre mim, eu quero ser instrumento, Senhor. Vem sobre a minha vida, Senhor. Como chuva, Vem sobre o meu ministério, Senhor. sobre mim, me prepara para o teu serviço. Vem, Senhor, sobre mim. Vem, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor, derrama. Lava os meus olhos, lava os meus ouvidos, lava os meus lábios, santifica o meu ser. Lava minhas mãos, lava os meus pés, lava o meu corpo, santifica o meu ser. Lava minha mente, meu coração, lava minhas vestes, santifica o meu ser.
Bendito seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Quero te agradar com meu viver. O que penso e faço para ti. O teu caráter vem forjar. Encontre um ombro para você chorar. Encontre um ombro. Encontre um ombro aí. Querido Deus, levou sobre si. Deus já levou sobre si todos os seus pecados. Deus quer usar você, você é um instrumento de Deus. Deus quer usar a sua vida. Esmaga. Vá até alguém essa noite, vai lá. Empreste o ombro para chorar. Diga para Deus que você não vai cometer mais. Diga para Deus que você vai vencer a sua carne. São valores inegociáveis para a sua vida, para o seu ministério. Davi perdeu, Sansão perdeu, Moisés perdeu, Ananias, Safira perdeu, a igreja de Laodiceia perdeu, mas você não vai perder. Você não vai perder, você vai ser um instrumento de Deus. Você é escolhido dele, você é amado dele, você é filho dele, você é escolhido dele, querido. Você não vai perder. Você não vai perder, querido. Você é instrumento de Deus. Deus conta com você. Deus conta com a sua vida. Deus conta com você. Fala para Deus. Deus, me lava minha mente, me lava, Senhor. Lava minha veste, Senhor, me lava. Limpa meu ser, Senhor, limpa. Vem, Senhor, vem. Estamos naquele momento de desespero, querido. Querido, você precisa dele, eu também preciso dele. Pede para o Senhor. Meu Deus, manda essa chuva, Senhor, de santidade. Manda essa chuva de santidade. Manda essa chuva de santidade, Senhor. Manda essa chuva de santidade. Vem como chuva. Como chuva. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sobre mim, sobre você, sobre eu, sobre nós. Oh, Senhor. E você nasceu, meu amado. Você nasceu para brilhar, querido. Você nasceu para brilhar. Você nasceu para brilhar, querido. Sabe que maior, querido, é o que está em você. Maior é o que está em você do que está no mundo, querido. Você nasceu para brilhar. Você é escolhido dele, meu amado. Você é cheio da presença dele, cheio da graça dele. E nós somos filhos dele. Querido, Peredim colocou uma questão, querido, que o Espírito nasceu para brilhar, querido. E eu tenho certeza que Deus também, querido, quer usar você. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar você para brilhar, querido. Porque você é um instrumento de Deus, querido, em tudo. Para fazer uma boa obra, querido. A sua família precisa de você. A sua esposa precisa de você. Os seus filhos precisam de você. Os seus vizinhos precisam de você. Precisa de você. Querido, agora eu quero que você, querido, declare que você é instrumento de Deus.
Deus, essa noite, querido. Deus, essa noite está fazendo você para ser forte. Você pode vencer, porque Jesus venceu. Você pode vencer, eu também posso vencer. Nós podemos vencer também. Mas clama a Ele. Fala com Ele agora, querido. Agora, querido, você é um instrumento de Deus. Permita. Deixa Deus tomar sua vida. Aleluia. Vida nesse tempo, amado. Deus tem pressa em usar você. Você é instrumento dele. Deus tem pressa. Declare essa noite. Oh, Senhor. Tu está aqui, Senhor. Verdade, Deus. Deus quer ouvir você clamar, querido. No nome de Jesus.